Nossa história com Ren começa quando ele é dispensado do time dos campeões. O Capitão Arius lhe diz: "Você chegou ao fim conosco e não precisamos mais de você na equipe." Ren responde: "E por quê? O que eu fiz até ser demitido?" Uma garota responde: "Porque você não fez nada desde o início. Estar no time não faz diferença com a sua ausência." Já disse antes, não precisamos de um domador de monstros na nossa equipe. Agora saia imediatamente. Ren ouve suas palavras no meio da tristeza, tira o uniforme da equipe e sai, ouvindo suas risadas sarcásticas atrás dele. Depois disso, Ren decide fazer uma pausa para pensar no que fazer com sua vida, especialmente após perder o único emprego que lhe proporcionava abrigo. Enquanto ele está sentado, algumas crianças que gostam de brincar com ele vêm até ele e perguntam: "Quando você vai para a sua nova tarefa?" As crianças pedem para ele lhes fazer sua oferta habitual, e Ren concorda sem hesitar, e então usa seu poder em uma águia voadora, controlando-a e fazendo-a dizer olá para elas. As crianças estão impressionadas e admiradas. "Seremos domadores de monstros como você quando crescermos." Ren fica feliz com as palavras deles, mas uma criança diz: "Vou ser um aventureiro quando crescer." A ideia interessa a Ren, e ele decide ir à guilda para se registrar como aventureiro. Quando chega, o funcionário lá lhe diz: "Você deve passar em um teste para obter uma licença de aventureiro, o qual é matar 10 ogros e coletar 10 ervas medicinais." Ren imediatamente concorda e parte para fazer o teste. Quando ele chega aos ogros, ele descobre que são fracos e fáceis de matar, então coleta os cristais mágicos deles e obtém as ervas desejadas. Parece que as coisas estão indo bem, mas de repente, gritos de uma garota são ouvidos das profundezas da floresta. Ele joga tudo o que está em suas mãos e corre em direção à fonte do som. Lá ele encontra um tigre enorme atacando uma garota e quase a devorando. Rin se lança sobre o tigre com toda a sua força, mas fica chocado quando sua faca quebra. O tigre fica furioso, deixando a garota e indo em direção a Rin para matá-lo primeiro. Ren sorri apesar da situação, dizendo para si mesmo: "Está tudo bem." A coisa importante é que a garota possa escapar em segurança. Mas uma surpresa acontece: a garota não foge. Pelo contrário, ela usa seu poder voando pelo ar e chutando-o com uma força avassaladora que quebra completamente seus ossos. Ren fica atordoado. "De onde você tirou todo esse poder?" Ele a observa mais de perto para perceber a verdade. Ela pertence a uma das 4 espécies raras mais poderosas do mundo, o espírito do gato. Mas antes que ele possa compreender, o tigre desaparece e a garota cai no chão inconsciente à sua frente. Ren corre até ela e pergunta: "Você está bem? Com fome?" Ren fica surpreso, mas tira a comida que tem e entrega para ela. A garota come feliz e se apresenta dizendo: "Meu nome é Kennedy." Ren pergunta a ela: "O que te traz aqui?" "Nossa espécie é muito pequena, então vivemos nas montanhas sozinhos. Mas a vida lá era muito chata, então saí em busca das minhas próprias aventuras e por acaso te encontrei aqui, agora é a sua vez. Conte-me o que você estava fazendo." Ren conta a ela tudo o que passou e como foi expulso do time dos campeões. Kennedy fica muito brava e amaldiçoa o time dizendo: "Esses traidores, como ousam fazer isso com você?" Vendo a raiva dela por ele, Ren se sente feliz e agradece, mas ela o surpreende com um pedido inesperado. "Quero que você me domestique." Ren fica atônito. "Como posso domesticar você?" "Você é uma espécie rara, não acho que minha força permitirá isso." Mas Kennedy sorri e diz: "Na primeira vez que te vi, senti arrepios correndo pelo meu corpo. Você é tão forte e conseguirá me domar." Ren pensa um pouco e então diz: "Se você conseguir domá-la, ela será uma grande ajuda para mim, mas não quero me aproveitar dela. Eu só quero que ela esteja ao meu lado." Ren corta o dedo e libera seu poder para ativar o contrato de dominação e Kennedy responde, e assim eles estão contratados. Ela olha para ele e diz: "Agora estamos conectados para sempre." Ren está emocionado, aperta a mão dela animadamente e é aí que suas aventuras juntos começam. Ren retorna à União e entrega ao funcionário os materiais necessários. Ela o parabeniza dizendo: "Passei no teste. Parabéns, você se tornou um aventureiro oficial." Ren está emocionado e recebe a recompensa. Quando ele conta a Kanade, ela fica emocionada por ele ser finalmente um aventureiro. De repente, um membro da União se aproxima de Kanade tentando falar com ela, mas ela o ignora. Ren intervém para defendê-la, mas o homem responde sarcasticamente: "Você não tem nada a ver com isso." Kennedy fica com raiva e diz: "Não insulte, Ren." Estamos na mesma equipe, aliás. O homem ri sarcasticamente: "Você está com este fraco?" Kennedy responde firmemente: "Ele é muito mais forte que você." O homem sorri maliciosamente e diz: "Se ele é, que me derrote, e se ele ganhar de mim, eu me calarei. Mas se ele perder, terei que levá-la dele à força." Ren fica muito bravo e pensa: "Não me importo se alguém me insulta, mas não deixarei ninguém insultar meus amigos." Ele agarra a mão do homem e a confrontação começa. Em menos de um segundo, Ren o derrota e quebra o braço dele. E aqui, uma nova realidade se desenrola. Depois de assinar Kennedy, Ren tem tanta energia quanto ela. O funcionário do sindicato vem e se desculpa pelo ocorrido, e até diz que o sindicato está considerando revogar a licença daquele homem devido às suas ações. Ren agradece a ela,
e segue com Kennedy em novas missões. Mas durante uma missão, eles ouvem gritos vindos da floresta. Eles se escondem para ver o que está acontecendo, apenas para encontrar uma enorme gangue atacando um velho comerciante e prestes a matá-lo. Kennedy conhece a gangue e avisa Ren. Eles são tão perigosos, mas Ren sorri confiante e diz: "Mas eu quero salvá-lo." Kanade responde: "Certo, vamos atacá-los juntos." Kennedy parte para proteger o velho homem, enquanto Ren ataca a gangue e golpeia com força, e ninguém pode pará-lo. Quando Kanade estava observando Ren, ela não conseguia tirar os olhos dele, perguntando-se: por que meu coração está batendo tão rápido? O rosto dela estava vermelho e ela parecia estar começando a amá-lo. Enquanto isso, Ren estava matando os membros da gangue um por um, e então ele foi até ela, encontrou seu rosto vermelho e perguntou por quê. A garota estava envergonhada e hesitante respondeu: "Nada." Isso. E então perguntou a ele sobre o segredo de sua força e como ele conseguiu derrotar todos esses. Ele respondeu: "Sou um domador de monstros, então tive que aprender a lutar contra qualquer monstro perigoso que possa aparecer no meu caminho." Kanade assentiu. "Bem, entendi." Então perguntaram ao velho por que ele estava viajando sozinho, embora o lugar estivesse cheio de ladrões, e ele lhes disse que havia contratado 3 homens para protegê-lo, mas eles fugiram assim que a gangue os atacou. Ren tentou consolá-lo, dizendo: "Está tudo bem, aconteceu." Mas o velho os avisou: "Vocês precisam sair daqui o mais rápido possível. Esta gangue é grande, e se souberem o que vocês fizeram, eles não vão deixá-los vivos." Ren respondeu confiante: "Então temos que eliminá-los antes que eles pensem em nos perseguir." Kanade olhou para Ren com espanto e disse: "Mas eles são mais de 100 pessoas, como vamos derrotá-los sozinhos?" Ren sorriu: "Não se preocupe, eu tenho um plano." De fato, Ren e Kanade foram até o esconderijo da gangue e esperaram lá. Ren tinha usado um certo animal para conseguir descobrir a localização dos inimigos. Então, ele se virou para Kanade e disse: "Volte para a cidade e diga aos cavaleiros para virem buscar os corpos." Kanade ficou surpresa com sua autoconfiança e perguntou: "Mas cuidado, não faça nada que possa te machucar." E ele respondeu com um sorriso tranquilizador: "Não se preocupe, eles não vão conseguir me machucar." Em seguida, tira um inseto treinado que pode imobilizar a pessoa que ele pica por 12 horas. O inseto convocou seus pares enquanto partiu como um clube para a cidade executar seu plano. Em outro lugar, eram 3 membros de gangue que fugiram, incluindo 2 do esquadrão de heróis que tinham expulsado Ren anteriormente. Uma das garotas da banda ficou zangada com seu terceiro colega e perguntou-lhe asperamente: "Como não penteaste bem a área? Como você acha que um domador de apenas 1 esquilo pode sobreviver em uma floresta como esta? Você tinha que domar pelo menos 10. O jovem respondeu espantado: "Como posso domar 10 monstros? Isso é impossível." A garota ficou chocada e disse: "Você está mentindo." Mas de repente lembrou-se de como Ren estava domando 20 animais ao mesmo tempo e controlando-os facilmente, e ficou em silêncio. Então ela ameaçou o colega dizendo: "Você está encarregado dessa tarefa, e se falhar, eu mesma me livrarei de você." Naquele momento, Ren não estava apenas domando um monstro, mas controlando 100 monstros ao mesmo tempo. Ele ordenou que atacassem a gangue, e todos os membros caíram no chão paralisados e incapazes de se mover. Kanade chegou com um grupo de homens que começaram a reunir os membros da gangue para colocá-los na cadeia. Mas de repente, todos ouviram o som de um enorme monstro se aproximando, quebrando tudo em seu caminho, e então começou a atacá-los ferozmente. Ren, no entanto, não recuou, mas o enfrentou com um golpe forte que o atingiu. Como um clube, ela lutou contra um monstro e conseguiu eliminá-lo. No entanto, os números começaram a crescer e a situação parecia estar presa. Ren gritou para todos: "Saiam da caverna imediatamente, nós mesmos eliminaremos os monstros." As pessoas hesitaram no início, mas eventualmente concordaram e saíram da caverna. Ren e Nad começaram a lutar bravamente, golpeando para a esquerda e direita até que conseguiram eliminar todos os monstros. As pessoas lá fora estavam preocupadas, temendo que algo tivesse acontecido com eles, mas logo eles saíram da caverna ilesos e todos comemoraram a vitória. Ren ficou contemplando a cena e disse para si mesmo: "Há apenas 2 dias eu estava desempregado e marginalizado e ninguém se importava comigo. Agora todos estão se reunindo ao meu redor, celebrando minha conquista. Tudo graças a vocês como um clube. Obrigado por tudo." Kanade ficou muito feliz com suas palavras e disse a ele com um sorriso: "De nada." Assim o dia terminou e eles voltaram para a cidade onde Ren recebeu sua recompensa e alugou um lugar para dormir. Quando chegaram ao albergue, o hoteleiro disse-lhes que havia apenas um quarto disponível. Kanade teve que concordar em ficar com ele enquanto Ren estava embaraçado em compartilhar o quarto com ela, então ele juntou suas coisas enquanto eles saíam para dormir do lado de fora. Mas de repente, Kanade segurou sua mão e perguntou: "Onde você vai?" "Fique aqui." Ren olhou para ela hesitante e disse: "Não está certo dormir no mesmo quarto. Você é uma menina, eu sou um cara, e você só me conhece há um dia. Você não pode confiar em mim tão rápido." Kanade sorriu e disse: "Confio em você porque senti que você era uma boa pessoa como eu, não sou como os outros tentando me explorar. Então você é meu mestre, e eu não posso deixar você dormir lá fora." As palavras dela o convenceram a ficar,
mas ela pediu para ele virar o rosto quando ela trocava de roupa e ele respondeu rindo. Eu vou fechar os olhos, não se preocupe. Então Rain deitou para dormir enquanto ela permanecia acordada como guarda, olhando para ele com grande felicidade, relembrando sua jornada, o sofrimento das pessoas explorando suas habilidades e o medo que sentiu durante toda a sua vida. Mas agora, graças ao Rain, ela se sente segura pela primeira vez. Na manhã seguinte, os dois continuaram suas aventuras até que a garota da guilda lhes falou sobre uma tarefa difícil. Há um monstro aterrorizante na Grande Ponte que derrota todos que tentam cruzá-la e quem conseguir eliminá-lo receberá uma grande recompensa. Assim que Rain ouviu sobre a recompensa, ele concordou imediatamente. E partiram com Kanade para a ponte em busca do monstro. Assim que chegou lá, ela ficou chocada ao ver um enorme dragão na sua frente. De repente, o dragão caiu no chão e se transformou em uma garota na frente deles, que sorriu. É bom que alguém tenha vindo humanizar minha solidão. Deixe-me apresentar, Tanya, como uma das fortes espécies semelhantes a dragões. Rain ficou profundamente chocado e perguntou: Você é quem está atacando as pessoas aqui? Tanya sorriu e disse: Sim. Agora prepare-se também, é a sua vez. Ela atacou Rain muito rapidamente, mas ele conseguiu repelir o ataque. Então ela olhou para ele maravilhada e disse: Você me surpreendeu. Este golpe sozinho derrubou metade dos que estiveram aqui antes de você. E então recuou e soltou fogo pela boca. Desta vez, a cauda de Kanade foi consumida pelas chamas, irritando-a, e ela correu para atacar com toda a sua força. Rain aproveitou da oportunidade e avançou em direção a Tanya para se preparar para ela, mas ela percebeu no último minuto, agarrou-os juntos e circulou-os no ar, depois os lançou longe. Depois disso, ela se preparou para lançar um golpe fatal neles enquanto ainda estavam no céu. Mas Rain riu e disse a Kanade: Me dê apenas 3 minutos e eu cuidarei disso. Naqueles momentos, Rain começou a domar um dos pássaros que estavam voando no céu. Os 3 minutos se passaram e ele voltou a lutar, e Tanya olhou para ele e disse: Finalmente você vai me enfrentar? Rain respondeu com um sorriso: Não eu, são eles. De repente, enxames de pássaros desceram de todos os lados e atacaram Tanya. Ela ficou irritada e disse sarcasticamente: Você acha que um dragão como eu seria derrotado de maneira tão ingênua? Rain riu e disse: É um bito. Seu beliscão paralisa o corpo todo e impede seu dono de se mover por horas. Agora você não conseguirá mover nenhum dedo. Tanya admitiu sua derrota e se rendeu, e Rain ficou animado. Ele a levou para a guilda e contou que havia derrotado o monstro que estava interceptando pessoas na ponte. O funcionário do sindicato se alegrou e disse: Vou te dar a recompensa, mas só depois de garantir que suas palavras são verdadeiras. Então ela olhou para Tanya e perguntou: E quem é essa garota ao seu lado? Tanya quase se identificou, mas Rain foi rápido para tapar a boca dela dizendo: Ela é apenas minha seguidora, nada mais. Quando saíram, Rain explicou para ela: Se as pessoas soubessem que você era um monstro, não te deixariam em paz. Minha missão aqui acabou e não quero nada de você. Se continuar no seu caminho, você chegará a outra cidade. Viva em paz, mas não repita o que fez aqui de novo. Tanya olhou para ele chocada e disse: Você é tão gentil, mas eu decidi ficar com você. Ou você não me quer? Rain ficou surpreso com suas palavras, enquanto Kanade estava com ciúmes, mas acabou concordando em trazê-la para sua equipe, concluindo um contrato semelhante ao de Kanade. Em seguida, Tanya se aproximou de Rain e disse gentilmente: Cuide bem de mim, senhor. Enquanto isso, a equipe do herói estava com grandes problemas, pois não conseguia atravessar a Floresta da Ilusão há uma semana inteira. Uma menina disse: Se Rain estivesse conosco, ele usaria os animais dele e nos atravessaria em segundos. Arius riu maliciosamente e disse: Qual é o problema? Vamos devolver para nós. Ele não tem dignidade e ficará contente em voltar em segundos. Enquanto isso, Rain e seus companheiros na floresta estavam em uma missão para eliminar as criaturas de lodo que estavam estragando os campos. Os monstros eram fracos e qualquer um poderia derrotá-los, mas o problema estava no número absoluto deles. Durante a busca, Rain não conseguiu encontrar onde os slimes estavam se reunindo, então disse a Kanade e Tanya: Vigiem meu corpo por um momento e saberei onde eles estão. Elas não entenderam o que ele quis dizer, mas ele fechou os olhos e passou a consciência para um dos pássaros no céu e então lhes disse: Cuidem do meu corpo. Vou verificar onde eles se reúnem e volto. As duas garotas ficaram surpresas com o que ele fez, mas ele já conseguiu encontrar o local onde os monstros se reuniam. Ao chegar, Tanya pediu a Rain que usasse a magia de fogo contra eles. Ele respondeu: Mas eu sou fraco em magia e minha força está mal no primeiro nível. Tanya sorriu e disse: Apenas tente, não se preocupe. Rain concordou. E de repente ele lançou um golpe devastador que eliminou todos os monstros de uma vez. Tanya olhou para ele maravilhada e disse: Como um dragão como eu, sou classificado como a segunda energia mágica mais poderosa entre os espíritos raros. Desde que você fez um acordo comigo, você tem a mesma energia mágica que eu. Tanya começou a ensiná-lo magia, mas foi rigorosa e nervosa durante o treinamento dele. No entanto, Rain conseguiu dominá-lo. Após completar a missão, eles voltaram para a guilda e Rain entregou as gemas dos monstros e ele recebeu sua recompensa.
Em seguida, eles saíram para dar um passeio na cidade. À noite, Ren convidou as duas garotas para jantar, para celebrar que Tanya havia se juntado ao time, e o trio ficou encantado. Mas, de repente, Kanade perguntou a ele qual é o segredo do seu poder em domar monstros e de onde você veio. Ren ficou em silêncio por um momento e então finalmente decidiu contar-lhe sua história, dizendo: "Eu vivi em uma vila cheia de domadores de monstros talentosos. Meus pais estavam entre eles, e um dia eu fui para a floresta treinar e aumentar minha força. O tempo passou sem eu perceber, e quando voltei à noite encontrei minha vila destruída e todos os seus habitantes tinham sido mortos." Pausa. Depois continuou em voz baixa. "Eu não pude suportar o choque, então fiquei parado ali até que um grupo de soldados veio e me levou com eles. Cresci em uma família e tive que trabalhar todos os dias para ganhar a vida, até que um dia conheci o herói Arius e seus amigos, e eles me convidaram para me juntar a eles. Fiquei muito feliz. Finalmente senti que alguém precisava de mim. Mas Arius me via apenas como uma ferramenta. Ele me usou para carregar bagagem, para monitorar o lugar e continuou a me explorar repetidamente. Eu estava fazendo tudo isso para nada, até o dia em que ele decidiu me expulsar do time. O resto você já sabe." Kanade ficou profundamente comovida com suas palavras e disse a ele: "Agora eu entendo por que você está se jogando em perigo sozinho e por que está nos deixando para trás." Tanya sentiu pena dele e disse: "Você é muito gentil, mas essa é uma bela qualidade em você." Ren ficou muito emocionado e as lágrimas quase brotaram em seus olhos. Mas Kanade e Tanya o olharam com confiança e disseram: "Não se importe com eles. Se alguma vez os virmos, nunca os perdoaremos." E assim o dia acabou. No dia seguinte, o trio partiu em uma nova missão para enfrentar os ogros como um clube, e Tanya começou a competir para ver quem conseguiria derrotar mais deles. Ren avisou Tanya: "Espere e não vá mais longe. Pode ser perigoso para você." Mas ela não o ouviu e respondeu confiante: "Ninguém conseguirá me pegar." Ela correu para a luta contra os ogros sem se importar com o perigo. Mas de repente, um Ghoul enorme agarrou sua mão e a puxou ao chão. Tanya disparou um tiro de suas mãos e o matou em instantes, mas não percebeu outro ogro que estava atacando-a por trás e quase a matou se Ren não tivesse intervindo no último minuto, recebendo o golpe em seu lugar, usando seu braço para protegê-la. Tanya ficou profundamente comovida e se sentiu culpada por não ter ouvido o aviso dele, o que levou à sua lesão. Eles voltaram para a guilda e entregaram as pedras, e as coisas estavam indo bem, mas Tanya não conseguia esquecer o que tinha acontecido. Então ela foi até o rio sentindo-se triste e confusa. Ela não sabia como enfrentar Ren depois de ter causado seu ferimento. Uma menininha a viu e perguntou: "Por que você parece triste?" Tanya respondeu: "Cometi um grande erro." A criança sorriu e disse: "Minha mãe sempre me diz que se eu cometer um erro tenho que pedir desculpas." Tanya ficou emocionada com as palavras dela, e quando Ren veio vê-la, ela olhou para ele e disse: "Desculpe por não ter te escutado." Ren sorriu e disse: "Se é isso que te deixa triste, está tudo bem. O importante é que você está bem e segura. Mas tome cuidado da próxima vez. Eu posso não estar lá para protegê-la." Tanya ficou emocionada com suas palavras, e eles foram para casa descansar. Como sempre, havia apenas um quarto para dormir, o que fez Tanya sentir-se mais próxima de Ren. Durante a noite, ela começou a perceber que tinha passado a admirá-lo e talvez realmente o amasse. Na manhã seguinte, a caminho da nova missão, eles se depararam com algo completamente inesperado. O esquadrão de heróis estava em frente a eles. Ren estava tão chocado que não conseguia se mover. Quanto a Tanya e Kanade, eles não sabiam quem eram e não entendiam o que estava acontecendo. "Vamos sair daqui agora", Ren murmurou, mas não tinha se movido quando ouviu a voz de Arius chamando-o. "Não me trate assim, meu amigo. Já fomos camaradas no passado, não fomos. Ou está zangado só porque o chamamos de inútil?" Tanya e Kanade perceberam que estavam na frente da equipe campeã e ficaram muito zangadas. Arius notou a presença deles e ficou espantado ao ver que duas das facções mais poderosas do mundo estavam andando com Ren e o apoiando. Mas Ren não estava interessado e pediu para ele ser breve, dizendo: "Diga o que tem. Não tenho tempo a perder com você." Arius sorriu e disse: "Você conhece a Floresta da Ilusão, não é?" Ren respondeu apreensivo: "O que quer dizer?" Arius continuou: "Tentamos atravessar por uma semana, mas não conseguimos. Sabe, viajar com bagagem é muito assustador, por isso queremos que você esteja conosco para usar seus animais e nos guiar pela estrada, além de carregar nossa bagagem." O rosto de Ren ficou vermelho de raiva, e ele disse sarcasticamente: "Você espera que eu concorde com esse pedido ridículo? Vamos, garotas. Não temos tempo a perder com eles." Mas uma das garotas do esquadrão do herói o deteve e disse: "A floresta esconde dentro dela o escudo da verdade, uma ferramenta mágica que ajudará o herói a derrotar o rei demônio. A sua recusa em fazê-lo significa que você permitirá que muitas pessoas inocentes morram." Ren olhou para ela severamente e respondeu: "Você é realmente maliciosa. Sabe que não vou deixar ninguém se machucar." Naquele momento, agarraram seu braço ferido com tanta força, o que lhe causou grande dor. Ren estava com raiva, mas teve que concordar dizendo: "Tudo bem, eu vou ajudar vocês." Mas Tanya e Kanade não permitiram. Tanya disse com raiva:
Vocês o expulsaram antes e agora estão pedindo que ele ajude vocês. Isso só acontecerá se você se ajoelhar na frente dele e pedir desculpas. Arius ficou muito zangado e gritou: Você acha que eu, como herói, pediria desculpas a um covarde como ele? Isso é Olhou para Haynes e disse sarcasticamente: Por que você não ordena que esses animais recuem? É verdade que eles são espíritos das facções mais fortes, mas afinal, eles são apenas monstros, certo? Ren não conseguiu conter sua raiva, então socou Arius no rosto dizendo: Estes são meus amigos, e se você ousar insultar qualquer um deles novamente, verá do que não gosta. Arius olhou para ele com raiva e disse: Como você ousa, um mero domador de monstros, me bater? Bem, eu te desafio para uma batalha. Meu time está contra o seu, e quem perder está sujeito ao vencedor. Ren sorriu com confiança e disse: Tudo bem, a batalha começou. Como um clube, enfrentei o lutador que empunhava uma espada. Tanya assumiu a luta contra as duas garotas do time, e o oponente de Ren era o próprio Arius. O confronto está ocorrido. O esgrimista estava bastante confiante e disse a Lucknath: Sempre quis lutar contra um membro das facções mais fortes. Mas Kanedi disse irritada: Vou fazer você se desculpar com Ren por ofendê-lo. Ela avançou com tudo contra ele, que se viu recebendo golpes de todos os lados sem conseguir reagir. Ele concentrou sua energia na espada para atacá-la, mas ela rechaçou o golpe com facilidade. Ela recuou um pouco e então zombou dele dizendo: Todo esse alarde sobre técnicas lendárias, é só isso que você tem? O espadachim ficou irritado e disse: Vou lutar com todas as minhas forças. Sua energia começou a se concentrar ao redor do corpo, e ela olhou para ele como se fosse um desafio e disse: Finalmente. Ela começou a levar a sério. Bem, só vou usar metade da minha força. Em menos de um segundo, ela desapareceu na frente dele. Então, de repente, apareceu atrás dele, chutou-o e quebrou um de seus ossos, e ele caiu no chão. Tanya começou sua batalha contra as duas garotas, provocando-as dizendo: Vamos, mostrem-me o que vocês têm. Elas ficaram com raiva e avançaram em direção a ela com todas as suas forças, mas Tanya apenas estalou os dedos para neutralizar seus feitiços. As garotas ficaram surpresas novamente, enquanto Tanya ria sarcasticamente e dizia: É isso o máximo que vocês têm? Minha habilidade se chama cancelamento físico e me permite apagar qualquer feitiço contra mim, não importa quão forte seja, disse Tanya. Então, terminaram. As garotas ficaram mais irritadas, reunindo toda a força e atacando-as, mas em vão. Nesse ponto, elas perderam completamente a motivação para lutar. Tanya continuou: Vocês acham que vão sentir o cheiro da chuva e eu vou deixar vocês fazerem isso? Não, de jeito nenhum. Agora vou mostrar a verdadeira magia. O céu começou a ficar vermelho e meteoritos apareceram no horizonte. As meninas ficaram apavoradas com o que viram e perceberam que esse poderia ser o fim delas. Elas não suportaram a cena e desmaiaram. Mas Tanya não pretendia matá-las porque não queria que Ren ficasse triste. Assim, conseguiu derrotar as duas meninas, restando apenas Ren e Arius. Está vendo? Quem vai ganhar? Arius brincou. Foi tolice enfrentar um herói como eu? Prepare-se para sua morte. Mas antes que ele pudesse terminar, Ren avançou e o atacou de repente, interrompendo seu discurso. Arius ficou furioso e começou a atacar com sua espada, a qual ele usava com muita habilidade, atingindo Ren em várias partes do corpo. No entanto, Ren desferiu um poderoso soco que o fez recuar, e antes que Arius pudesse recuperar o fôlego, ele encontrou outro soco que quebrou a rocha atrás dele. Ele ficou chocado e disse: Como você ficou tão forte? Ren respondeu com um sorriso amarelo: Este é o poder do domador de monstros que eu desprezei. A propósito, eu memorizei cada um dos seus movimentos. Ele então o chutou com força, derrubando-o. Arius ficou muito irritado e lançou um feitiço de raio em Ren, mas ele o contra-atacou usando sua magia aprimorada por outra energia. Arius disse confiantemente: Este feitiço seu não resistirá à avalanche de feitiços que vou lançar agora. E então, começou a lançar mais ataques mágicos. Ren tentou evitar os ataques e parecia que a situação tinha se tornado difícil para ele, ou assim queria demonstrar. Enquanto Arius atacava, de repente se viu caindo no chão, com todo o corpo drogado. Ren riu. Esqueceu que sou bom em domar insetos? Acontece que Ren estava observando um inseto desde o início da luta e permitiu que Arius o atingisse para que pudesse direcionar o inseto a picá-lo. Arius caiu no chão e disse em rendição: Perdoe-me, eu sinto muito. Eu não vou repetir esse erro, mas você acha que Ren vai perdoá-lo depois que ele insultou seus amigos? Definitivamente não. Ren o acertou com um soco poderoso que destruiu seu rosto e quebrou o chão abaixo dele. Tanya e Kanade chegaram ao local e ficaram muito felizes com a vitória. Após a derrota do time do campeão, Tanya obrigou as garotas a pedirem desculpas a Ren. Airas então começou a contar-lhes sobre o Escudo da Verdade, que está localizado na Floresta da Ilusão sob a proteção de um monstro. Ren disse confiante: Não se preocupe, vou trazer eu mesmo. Ren e seus amigos partiram para a floresta em busca do equipamento. Tanya teve a ideia de queimar a floresta até o chão para facilitar a busca, mas Ren a parou dizendo: Calma, Tanya. Eles continuaram seu progresso dentro da floresta e Ren decidiu fundir-se com outro pássaro para descobrir o caminho até o equipamento.
Após a fusão bem sucedida, ele foi capaz de localizar e depois retornar para continuar a jornada com seus amigos. Mas eles continuaram a caminhar por muito tempo em vão. Kaned disse: "Vamos continuar a andar para sempre? Estou cansada." Mas antes que pudesse continuar, percebeu que a pedra que haviam colocado como sinal de retorno havia reaparecido na frente deles, o que significava que tinham retornado ao ponto de partida. Tanya maravilhou-se. Tenho certeza de que estávamos indo na direção certa. Algo anormal está acontecendo aqui. Usando sua habilidade de detectar mana, ela descobriu que uma árvore estava enviando uma magia imaginária que os faria andar em círculos. Tanya disse: "Esta árvore é a razão. Se quisermos progredir, temos que quebrar isso primeiro." Ela ficou animada. "Deixe essa tarefa comigo." E então recuou para se preparar para um grande golpe. Mas de repente ouviu uma voz dizendo: "Saia do lugar." Ela congelou como uma estátua no lugar. Depois se escondeu atrás de Ren, dizendo com medo: "Que voz é essa?" Antes que pudesse terminar de falar, uma fada apareceu de dentro da árvore. Todos ficaram perplexos, sem acreditar no que estavam vendo. Ren disse alegremente: "Olá." Mas a fada olhou para eles com raiva e disse: "Saia do lugar imediatamente." Ren disse a ela: "Estamos procurando o escudo da verdade." Ela respondeu com firmeza: "Eu já disse, saia do lugar." Ren tentou falar novamente, mas ela interrompeu dizendo: "Vocês vão sair ou..." De repente, todos correram de volta para a floresta. Eles não podiam acreditar que havia uma fada guardando o equipamento. Tanya disse a Ren: "Ela nos enganou na primeira vez, mas se voltarmos agora podemos derrotá-la. Não se preocupe com os feitiços dela, eu vou te proteger." "Mas você acha que o Ren vai bater em uma menina?" "Vou falar com ela novamente primeiro," disse Ren. A garota gritou: "Você é estúpido?" "Ela ia nos matar." Ren sorriu e disse: "Vou tentar me dar bem com ela." Todos estavam convencidos e voltaram a falar com ela. "Desculpe," disse Ren, "mas eu quero algo de você." A fada disse com raiva: "Parece que você quer morrer aqui." Ren disse calmamente: "Só quero falar com você, nada mais." Mas a fada o atacou diretamente e Ren não saiu do lugar, apenas deixou suas flechas acertarem nele. Eu perguntei surpreso: "Por que você não fugiu?" Ele respondeu: "Vim para conversar." É isso. A fada ficou irritada novamente e o atacou com feitiços mais fortes e estava prestes a matá-lo, mas Tanya e Kunat se apressaram para protegê-lo das flechas. Quando a fada viu que eles estavam protegendo-o, cancelou seus feitiços e perguntou: "Por que estão defendendo ele?" Kanad respondeu: "Eu sei que fadas odeiam humanos, mas acredite, ele é diferente deles." "Ele é bom," Tanya disse a ela, e eu testifico que ela foi convencida pelas palavras deles e foi até Ren para acordá-lo, e então disse a ele: "Meu nome é Sura, prazer em conhecê-lo." Ele respondeu: "Meu nome é Ren e é uma honra." Finalmente se sentaram juntos e começaram a contar a ela por que vieram a este lugar. Sora percebeu isso e disse a eles: "Vocês estão procurando o escudo da verdade, não é? Esse artefato está na nossa aldeia das fadas e é protegido por uma barreira que eu mesma fiz e não vou deixar vocês entrarem. Mas eu posso ir e trazer o artefato para vocês." Todos se alegraram e disseram a ela: "Nós concordamos." Sura foi buscar o escudo, voltou para entregá-lo a eles e então disse: "Vocês conseguiram o escudo." "Vamos agora, saiam daqui," Ren respondeu. "Está bem." E então levou as garotas com ele e começou a sair. Mas Sora queria dizer algo a eles, mas se conteve. No entanto, Ren sentiu que ela queria dizer algo. Ele voltou para ela e perguntou: "Qual é o problema? Me diga." Ela estava prestes a lhe contar o que a magoava, mas recuou quando se lembrou de que isso poderia levar à morte deles. Quando ela estava prestes a negar, Ren interrompeu dizendo: "Tudo bem. Vou ajudar você mesmo que se machuque ou perca minha vida. Você me ajudou e trouxe o equipamento que eu estava procurando, então deixe-me retribuir." Sora ficou muito comovida com suas palavras e começou a contar a ele sobre seu sofrimento. "Eu tenho uma irmã gêmea chamada Rona. Ela é diferente de mim, mas é a pessoa mais próxima de mim. Sempre estivemos aqui protegendo nossa aldeia juntas com a barreira mágica que criamos. Mas um dia, um monstro do exército do Rei Demônio apareceu e nos atacou. Tentamos lutar contra ele, mas ele era muito forte e conseguiu nos derrotar. Rona se sacrificou por mim e escapou enquanto foi capturada. Agora ela está presa, e eu não consigo fazer nada para salvá-la. Fui ao chefe da aldeia pedir ajuda, mas ele recusou, preferindo a segurança de todas as fadas ao resgate da minha irmã. Eu sei que a decisão dele estava certa, mas não posso deixá-la lá sem ajuda." Ren ouviu sua história e ficou muito comovido, então lhe disse: "Não se preocupe, vou trazer sua irmã de volta para você em breve. Essa é uma promessa minha." Sora ficou profundamente comovida e lágrimas correram de seus olhos enquanto o abraçava. Depois disso, os quatro elaboraram um plano para salvar Rona do monstro sem danos. Sora permaneceu na floresta para proteger sua aldeia, enquanto Rin e seus companheiros juraram devolver sua irmã em segurança. Ren chegou ao local do monstro e ele parecia muito forte. Ele encontrou Rona pendurada em uma árvore, acorrentada, incapaz de se mover. Ren aproveitou a distração do monstro, atacando-o com toda a sua força, mas os ataques mágicos não o afetaram. Kennedy pulou e o acertou com o pé. Então Rin se juntou a ela e desferiu um golpe com o punho, mas o monstro não foi afetado. O monstro percebe que eles estavam lá para salvar Rona, então desferiu um golpe pesado para matá-la, mas Tanya interveio no último minuto, libertou-a e a levou embora.
O monstro ficou muito bravo e começou a destruir tudo ao seu redor, afastando Rin e Kennedy dele. Ren rapidamente pensou em usar um feitiço para distrair o monstro, convocando um grupo de insetos para chamar sua atenção. Então ele se virou para Kennedy e disse: "Quero que você dê um golpe nele depois que eu lançar este feitiço." Kennedy objetou dizendo: "Um golpe não será suficiente. Já levou 10 golpes e ainda não caiu." Ren respondeu confiante: "Não se preocupe, eu cuido disso." Ele lançou um feitiço de fortalecimento em Kanade e o corpo dela brilhou com uma energia poderosa. Kennedy então partiu e atingiu o monstro com seu punho, destruindo-o completamente e desaparecendo. Momentos depois, Tanya voltou carregando Rona. Ren perguntou o que ela achou do feitiço e ela respondeu: "É um feitiço de fortalecimento que aprendi na minha aldeia." Kennedy ficou muito feliz e todos ficaram tomados por um sentimento de felicidade. Rona finalmente abriu os olhos e correu para a irmã, que a abraçou chorando de alegria. Depois, Sora se aproximou de Ren e disse: "Não sei como te agradecer pelo que fizeste. Você é realmente uma pessoa como nenhuma outra." Rona também agradeceu dizendo: "Eu não sei como vou retribuir esse favor." Sora se sentiu envergonhada e então todos começaram a fazer piadas e a rir. No final, Sora e Rona decidiram deixar a aldeia porque não podiam perdoar aqueles que as abandonaram. O problema é que elas nunca souberam o caminho de saída e nunca tinham deixado a aldeia antes. Kennedy sugeriu que se juntassem à equipe deles, e as garotas gostaram da ideia e Ren concordou também. Rona pediu a Renas para fazer um contrato com eles e ele concordou. Mas ele não sabia como fazer isso com fadas, pois nunca tinha feito antes. Tanya o encorajou dizendo: "Tente, você não vai perder nada." Ren disse a ela: "Certo." E então concentrou sua energia completamente, e de repente encontrou uma solução e conseguiu fazer um contrato com elas. Assim, Sora e Rona se juntaram à equipe, e todos ficaram felizes. Ren então pegou o equipamento e foi até a equipe dos campeões para entregá-lo a eles. Arius ficou chocado, sem acreditar que Ren tinha conseguido trazer o equipamento em apenas 2 dias. Ele disse a ele: "É impossível. O equipamento não pode ser real. Deve ser falso." Mas uma das garotas do time lançou um feitiço para verificar. E descobriu que era realmente o equipamento verdadeiro. Arius ficou então muito zangado, enquanto Ren pegava sua recompensa pela tarefa e dizia a eles: "Adeus." Mas quando ele saiu, um membro do time o parou e perguntou: "Que tal se juntar ao nosso time novamente?" Renas ficou em silêncio por um momento, mas Arius explodiu de raiva e disse: "Como ousa convidá-lo para se juntar a nós?" O jovem respondeu: "Você viu o quão forte ele é. Ele conseguiu o equipamento que nós 4 não conseguimos achar em uma semana inteira." O resto do time concordou com a ideia. E o jovem se aproximou de Ren novamente e perguntou: "Então, o que você acha?" Ren não respondeu imediatamente, mas ele olhou para as garotas, viu que elas estavam estendendo as mãos para ele e dizendo: "Vamos." Ren recobrou a consciência, então disse com um sorriso irônico: "De volta a vocês? Isso é só nos seus sonhos." O jovem tentou convencê-lo: "Se você ficar conosco, ganhará fama e dinheiro que ninguém consegue alcançar." Mas Ren respondeu firmemente: "Não preciso de nada de vocês, já tenho tudo o que preciso." A equipe do campeão ficou furiosa com sua recusa, mas Arius era o mais furioso, ainda se lembrando do golpe de Ren. Ele murmurou com raiva: "Eu nunca vou perdoá-lo, tenho que removê-lo da face da terra." O dia terminou nessa cena, e no dia seguinte, Rin estava sentado com seus amigos falando sobre o Rei Demônio e como ele poderia ser derrotado. Há muito tempo, havia um Rei Demônio muito poderoso, e nenhum humano podia derrotá-lo, disse Ren. Mas um ser humano recebeu um grande poder que lhe permitiu selar e derrotar Satanás. Esse homem ficou conhecido como o Herói, e um de seus netos é o Arius, e seu poder deve aumentar com o tempo para derrotar o novo Rei Demônio. Mas uma das garotas perguntou a ele: "Por que estamos esperando por alguém como o Arius para derrotá-lo? Por que não fazemos isso?" Ren respondeu: "Porque sua energia é normal e muito limitada, enquanto a energia de Arius aumentará com o tempo, fazendo-o capaz de matá-lo." Mas Sora interveio dizendo: "Mas quanto mais você faz um acordo conosco, mais fortes vocês dois ficam, o que significa que podem alcançar a força necessária para derrotá-lo." Ren ficou chocado com suas palavras e disse: "Isso mesmo." Kennedy se alegrou e disse entusiasmada: "Então você deve fazer um acordo com todos que encontrar e depois se tornar o herói que derrota o Rei Demônio." Mas Ren riu: "Não é tão fácil. Vamos esquecer isso agora e aproveitar nossas aventuras, e quando chegar a hora, veremos o que podemos fazer." Todos concordaram com ele e ficaram muito felizes. Quando voltaram à cidade, adormeceram e acordaram no dia seguinte para comer com Sora e Rona, que estavam muito felizes com a comida. Então Ren disse: "Ganhei muito dinheiro de Arius e seus seguidores e é hora de gastá-lo." Tanya sugeriu a ele: "Por que você não compra uma arma poderosa que o ajudará a enfrentar seus inimigos?" Ren gostou da ideia e concordou, então levou as garotas com ele e foi ao ferreiro para ele fazer uma arma. Mas no caminho, Sora e Rona pareciam preocupadas com os humanos, mas gradualmente começaram a se adaptar. Quando eles chegaram à loja do ferreiro, perceberam que ele estava triste por causa de seus clientes. Ren começou a procurar uma arma adequada, mas sentiu que havia algo anormal.
Um dos clientes entrou no ferreiro e pediu uma espada forte, e o ferreiro deu a ele uma espada comum, e então o cliente foi embora. Ren ficou irritado e foi até Morning dizendo: "Esta espada não é boa, você tem melhores, então por que deu a ele esta espada?" O ferreiro ficou surpreso com a intuição de Ren e ficou feliz que alguém finalmente notou que as espadas não eram originais. Ele começou a lhes contar o motivo e disse: "Como ferreiro, considero as espadas que faço como meus filhos, por isso quero dá-las a quem realmente as merece." Ren disse a ele: "Então por que você não me dá uma dessas armas poderosas que eu escondi?" "Parece incrível." Al-Haddad respondeu tristemente: "No início, eu dava minhas armas a quem as pedisse, mas percebi que as jogavam nas ruas e voltavam para pedir outras sem qualquer apreciação do seu verdadeiro valor." Ren ficou comovido com suas palavras e disse: "Então, pode fazer uma arma poderosa para mim?" Al-Haddad concordou, mas disse: "Há apenas um problema." Ren perguntou-lhe: "Qual é?" Al-Haddad respondeu: "Não tenho um material para fazer armas." Ren disse: "E onde podemos encontrá-los?" "Tenho uma mina que herdei da minha família, mas não consigo mais encontrar nada nela e suspeito que alguém esteja roubando", disse Al-Haddad. Ren disse: "Então qual é a solução?" O ferreiro deu-lhes a tarefa de ir à mina e recuperar o material, e Ren concordou entusiasmado, e o ferreiro ficou muito feliz. Eles foram ao sindicato e disseram ao funcionário que realizariam a tarefa por Al-Haddad, e ela deu-lhes a aprovação. Quando chegaram à mina, Ren notou um pássaro estranho voando sobre eles. Enquanto falavam, duas pessoas saíram de dentro da mina e os atacaram, mas Canadia e Tonya os enfrentaram até que perdessem a consciência. Então, Sora e Rona usaram seu poder mágico para descobrir quantas pessoas restavam dentro da mina, apenas para descobrir que havia mais 3, incluindo um domador de monstros. Então Ren disse: "Derrotamos 2 e ainda há 3 lá dentro, incluindo alguém que tem a habilidade de domar monstros. Preparem-se para atacar porque serão fortes." Eles entraram na mina e os ladrões começaram a atacá-los com força, mas Sora e Rona usaram seu poder mágico para repelir os golpes. Todos atacaram novamente, mas Tani e Kanedi conseguiram eliminá-los. Então Ren chegou ao chefe deles e disse: "Renda-se calmamente e não cause mais problemas." O garoto se recusou a desistir e atacou Ren, mas Ren deu-lhe um golpe forte no estômago. O garoto ficou furioso e disse zangado: "Eu nunca perdoarei aquele velho pelo que ele fez comigo." De repente, ele usou seu poder e naquele momento, ele ouviu o som de um monstro se aproximando deles. Todos ficaram chocados e não podiam acreditar que esse garoto tinha domado aquele monstro em primeiro lugar. Ren perguntou a ele: "Como você conseguiu domá-lo? Domar monstros é impossível para os humanos." O garoto respondeu confiante: "Eu o encontrei quando ele ainda era jovem, então ele não tinha hostilidade contra mim. Agora prepare-se porque você vai morrer." O monstro começou a atacar, e Ren estava tentando desviar de seus golpes rápidos, mas a mina estava desmoronando lentamente devido à intensidade dos ataques. Ren olhou para Kennedy e disse: "Tire todo mundo daqui." Kennedy entendeu e levou todos para fora da mina, deixando Ren sozinho com o monstro. Ren estava tentando evitar os golpes, mas a situação estava piorando. Nesse momento, Kennedy concordou com Tanya em proteger as pessoas resgatadas e depois decidiu voltar para ajudar Ren. De fato, ela o alcançou no último minuto e o resgatou do monstro. Ren disse a ela: "Ouça, quero que você faça exatamente o que eu disser." Ela respondeu: "Bem, qual é o plano?" Ele disse a ela: "A forma mais rápida de derrotar a besta agora é derrotar seu domador primeiro. Portanto, vou eliminar a besta e você a fará cancelar suas ordens." Kanedi concordou e os dois começaram a atacar juntos. Ren conseguiu prever os movimentos do monstro, então começou a desviar habilmente de seus ataques. Ao mesmo tempo, Kennedy agarrou o garoto e o imobilizou. Ren disse a ele: "Desista, você não pode ganhar." Mas o garoto gritou com raiva: "Só por cima do meu cadáver." E então ordenou que a besta atacasse Ren mais ferozmente. Ren estava em uma posição difícil e a mina estava desmoronando cada vez mais. Enquanto desviava dos golpes, teve uma ideia. "Será que eu posso domar esse monstro sozinho?" Ele sabia que era impossível, mas não tinha outra escolha. Ele decidiu arriscar tudo por aquele passo. Ren ficou imóvel, e o monstro estava prestes a matá-lo. Kennedy estava apavorado, mas de repente parou o movimento do monstro. Sim, Ren conseguiu domá-lo. O garoto ficou chocado com o que aconteceu e disse espantado: "Como você fez isso?" "Eu sou o domador de monstros mais poderoso da Terra. Ninguém além de mim pode domar este monstro." Mas Ren não só o domou, como também eliminou completamente seu controle sobre o monstro. O garoto não conseguia compreender o que estava acontecendo, então começou a dar ordens sucessivas ao monstro, mas este não respondia. Em vez disso, o monstro atacou seu dono e tentou matá-lo. No último minuto, Ren interveio e deu um golpe fatal no monstro, acabando com ele completamente. Então olhou para o garoto e disse: "Você agitou o monstro por causa das suas muitas ordens e isso teria te matado." Em seguida, acrescentou: "Agora venha comigo calmamente e me conte tudo."
Eles o levaram com eles, e ele começou a contar por que havia feito tudo isso. Aconteceu que a Dadantar tinha dado a ele e a seus seguidores armas comuns anteriormente, mas elas não o ajudaram em nenhuma de suas tarefas. Percebendo que havia sido enganado, ele decidiu não deixar Antar trabalhar como ferreiro novamente, e começou a roubar sua mina em retaliação. Ren entendeu a situação, então foi até Antar e contou tudo a ele. Antar sentiu remorso e disse: "Cometi um erro no que fiz a ele." Fazer armas reais para todos, e o primeiro a recebê-las foi Ren. Ren contou a ele as especificações que queria, e as coisas finalmente voltaram ao normal. Por outro lado, o herói Arius estava organizando uma competição para selecionar novos membros para sua equipe. Muitos se apressaram para se inscrever, mas ele não aceitou ninguém, comparando todos a Ren, e qualquer um mais fraco do que ele rejeitava imediatamente. A garota que trabalha com ele tentou convencê-lo a não comparar, mas ele ficou bravo com ela, fazendo-a recuar com medo e dizer: "Desculpe, faça o que você achar certo." Quando saí, Arius tirou um anel amaldiçoado da gaveta da escrivaninha e disse em voz baixa: "Não vou te deixar. Eu vou matá-lo em breve." Ren falou sério. Enquanto isso, Ren tinha voltado à União para perguntar sobre o destino das pessoas presas. O funcionário lhe contou todos os detalhes, e ele balançou a cabeça e disse: "Está bem." Mas obviamente ele estava triste porque não queria que eles fossem presos. Sora e Rona perceberam isso, então tentaram entreter Ren e levá-lo para um passeio. Todos se sentiam felizes e divertidos, e Ren comprou comida para eles, o que os deixou muito contentes. Ele então perguntou que tipo de poder ele ganhou ao contratá-los, mas ele respondeu que ainda não sabia. As garotas se sentiram frustradas, mas ele gentilmente acariciou suas cabeças, então elas se alegraram novamente e retomaram alegremente o passeio. Mas quando estavam retornando para casa, o filho do governador da região apareceu de repente. Ele viu Sora e Rona e gostou de como elas pareciam, então perguntou seus nomes. Depois que responderam, ele disse ousadamente: "Quero que vocês sejam minhas servas." Todos ficaram chocados e ninguém entendeu o que estava acontecendo. Ren avançou e perguntou-lhe zangado: "E quem é você e o que quer deles?" O garoto respondeu arrogantemente: "Sou o filho do governante deste estado e o que eu quero eu consigo à força." A raiva brilhou nos olhos de Ren e ele disse-lhe com firmeza: "Você não levará nenhum deles." O garoto ficou muito irritado e ordenou aos guardas que atacassem Ren e levassem as garotas à força. Mas Ren não lhes deu nenhuma chance. Ele começou a esmagá-los um por um, dando um exemplo para todos. O filho do governador ficou muito irritado e disse a Ren: "Se você não me entregar as garotas, vou matar todas as pessoas que estão aqui." Ren olhou para ele chocado e disse: "O que isso tem a ver com isso? Você perdeu a cabeça? Como você vai matar seu povo?" O garoto arrogante riu: "Sou livre. Faço o que quero. Se as garotas não me trouxerem agora, vou matá-los todos." Ren estava confuso e não sabia como salvar esses inocentes. Sora e Rona sugeriram ajudá-lo, mas ele recusou, temendo que as pessoas descobrissem sua verdade como fadas. Ren estava de pé hesitante, mas de repente um novo feitiço apareceu em sua mente devido ao seu contrato com Sora e Rona. Ren controlou o feitiço criando um grande número de bolas de fogo e as lançou contra todos os soldados, salvando as pessoas em apenas alguns segundos. O filho do governador ficou chocado e não podia acreditar no que estava acontecendo na sua frente. Então Ren o levantou pelo pescoço e disse severamente: "Se eu te ver de novo, este será o seu fim." Aterrorizado, o rapaz reuniu seus soldados e fugiu do local inteiro. Então Sora e Rona agradeceram calorosamente a Ren e ficaram muito felizes. Os moradores da cidade se aproximaram e também o agradeceram, fazendo-o sentir-se orgulhoso. Mas, de repente, uma velha se aproximou dele e sussurrou: "Você deve fugir da cidade imediatamente." Ren ficou surpreso, mas logo percebeu o motivo. A velha lhe contou que o governante é completamente corrupto, acobertando os crimes de seu filho. O rapaz sequestrava qualquer garota de que gostasse, levava-a para o palácio para abusar dela, depois a torturava e a fazia sua serva. Se alguém tentasse apresentar uma queixa contra ele, os cavaleiros a cancelariam para que ele pudesse continuar a fazer o que quisesse com impunidade. A situação na cidade estava completamente podre. Ren voltou para Tanya e Canadia e contou-lhes tudo. A raiva inflou no coração de Tanya e ela disse: "Devemos queimar o palácio com todos dentro." Mas Ren a deteve dizendo: "Precisamos pensar racionalmente primeiro. Não podemos destruir a cidade e não posso fazer nada que te coloque em perigo ou te afaste de mim." Ren queria salvar todos os moradores da cidade, mas também estava preocupado com as garotas e queria protegê-las. Ele pensou em escapar com elas da cidade, mas elas rejeitaram a ideia. Sora disse a ele: "Não tenha medo por nós. Deixe-nos ajudar você. Sabemos que você quer nos proteger, mas amamos as pessoas desta cidade e queremos salvá-las também." Ren ficou comovido com suas palavras e finalmente foi convencido. Por outro lado, o príncipe em seu palácio estava muito bravo com o que Ren tinha feito. Ele convocou o comandante da cavalaria, ordenou que capturasse Ren imediatamente e então ofereceu-lhe um grande suborno para facilitar a tarefa. Depois disso, o sino do seu escritório tocou e uma das meninas escravizadas entrou.
Ele começou a espancá-la violentamente enquanto ela só podia chorar. Ele gostava de humilhá-la. No dia seguinte, Rain foi à cavalaria para apresentar uma queixa contra o filho do governador, mas a garota que trabalhava lá ficou chocada com suas palavras e não escreveu nada. Antes que Rain pudesse dizer mais, um grupo de cavaleiros apareceu atrás dele e um disse: "Ouvimos tudo. Foi apenas uma briga simples, nada mais." Rain ficou zangado e percebeu que todos eram cúmplices nesse círculo corrupto. Mas no canto do local, havia uma garota escutando a conversa e ela parecia estar escondendo algo. Quando eles saíram da guilda, a garota saiu, os seguiu e então pediu desculpas pelas ações da cavalaria. Ela lhes disse: "Sei que o governante é corrupto e a maioria dos cavaleiros trabalham para ele por dinheiro. Todos são traidores, exceto eu e alguns indivíduos leais. Quero restaurar a dignidade da cidade e da União, e preciso da sua ajuda para que isso aconteça." Rain estava suspeitoso de suas intenções, mas Kennedy disse-lhe: "Sinto que ela é uma boa menina." A garota se apresentou dizendo: "Meu nome é Stella." Rain estendeu a mão para ela e disse: "Certo, vamos começar a trabalhar juntos." Lágrimas de alegria escorriam dos olhos de Stella. Todos começaram a elaborar um plano para restaurar a guilda dos cavaleiros e capturar todos os traidores. Espalharam um boato entre as pessoas de que há provas escondidas em um dos antigos armazéns que podem comprovar a traição do governante. Quando os cavaleiros ouviram isso, decidiram ir ao armazém à noite para se livrar de qualquer prova contra ele, que era exatamente o que Rain queria. Uma vez dentro do armazém, Rain começou a eliminá-los um por um. Alguns tentaram fugir pela porta dos fundos, mas estava trancada com gelo para impedi-los de escapar. Rain usou a luva que Antara havia feito para ele e começou a eliminar a cavalaria, mas o comandante deles era muito forte e conseguiu repelir seus ataques facilmente. Stella pediu a Rain para deixá-la lutar contra ele, e ele concordou. Ela se aproximou dele e disse: "Desista, você não tem como escapar agora." O comandante ficou irritado e gritou: "Nos seus sonhos", e então a derrubou com um soco. Rain ficou preocupado com ela, mas ela se levantou novamente e a raiva era evidente em seus olhos. Ela o atacou com força total e conseguiu derrotá-lo. Assim, Rain e seus amigos triunfaram e a guilda da cavalaria foi restaurada. Tudo o que restava com eles era o governador e seu filho. Quando o príncipe soube o que havia acontecido e que Stella havia derrotado o comandante da cavalaria, percebeu que havia perdido todo o seu apoio. Ele explodiu em raiva e começou a espancar uma das meninas escravizadas como se fosse apenas algo para descarregar sua raiva. Mas de repente, uma pessoa misteriosa vestindo um manto preto apareceu sentada na janela e disse a ele em voz baixa: "Você sabe quem vai arruinar completamente sua vida? É Rainshroud. Se você não se livrar dele agora, ele tomará tudo de você e sua vida terminará na prisão, rejeitado e sem ninguém ao seu lado." O príncipe recuou e perguntou: "Quem é você? E por que você veio aqui?" O homem misterioso sorriu e jogou um anel amaldiçoado nele. Então disse: "Este é um instrumento amaldiçoado que mata seu alvo imediatamente. Pegue e leve Rain rapidamente." O príncipe olhou para o anel. Seus traços começaram a se encher de ganância e ele foi tomado pela alegria da vingança. O príncipe olhou pela janela, mas não encontrou o homem misterioso, como se tivesse desaparecido num piscar de olhos. Ele sentiu que uma catástrofe era iminente. Naquela hora, a garota que tinha sido torturada pelo príncipe estava sendo mantida na sua cela, mal conseguindo se mover da intensidade da surra, e ela rezava a Deus para que alguém viesse resgatá-la. De fato, Stella chegou com seus soldados ao portão do palácio para prender o governante e seu filho por sua corrupção. Mas os guardas do palácio se recusaram a deixá-los entrar e mobilizaram um grande número de soldados para confrontá-los. Mas Kennedy e Tanya estavam de olho nesses soldados. Enquanto o príncipe observava o campo de batalha, ele aguardava ansiosamente a aparição de Rain para poder usar o anel amaldiçoado para matá-lo. A atmosfera estava tensa e tudo sugeria que em breve as coisas seriam viradas de cabeça para baixo. Enquanto isso, Rain chegou ao palácio usando o feitiço de camuflagem feito por Sora e Rona, e então pediu-lhes para se infiltrarem no palácio e descobrirem o paradeiro dos cativos para resgatá-los. As meninas usaram um feitiço de monitoramento e de fato conseguiram localizar os prisioneiros, mas foram surpreendidas pela presença de uma entidade muito perigosa em uma das prisões do palácio. Sora disse ansiosamente para ele: "Rain, há uma energia muito forte em uma das celas. Parece ser de uma das categorias mais fortes como nós." Rain respondeu a ela firmemente: "Libere os cativos e salve-os. Vou até a fonte de energia para ver o que está acontecendo lá." As meninas estavam assustadas, mas ele as tranquilizou: "Não se preocupem, eu voltarei em segurança." Então foi até a fonte desconhecida de energia. Quando abriu a porta, encontrou uma garota presa em uma cela, marcas visíveis de tortura no corpo dela. Rain arrombou a porta da cela e correu em direção a ela para ajudá-la. A garota estava apavorada e não sabia como agir, mas ele disse calmamente: "Não se preocupe, estou aqui para salvá-la." A garota desabou em lágrimas e caiu em seu colo. Descobriu-se mais tarde que o nome dela era Nina, e ela era um dos seres mais poderosos de todos os tempos. Ela contou sua história para Rain, chorando. "Eu vivia em uma aldeia pacífica e todos me amavam, mas um dia o príncipe veio e me ameaçou dizendo que torturaria todas as pessoas da minha aldeia na minha frente e as mataria se eu não me rendesse a ele. Eu não tive escolha, então coloquei a pulseira de escravidão e me tornei uma prisioneira com ele, sujeita a todas as formas de tortura."
Ren ficou furioso e comovido com suas palavras, então lhe disse firmemente: "Não se preocupe, você será libertada agora." Mas Nina recuou dizendo: "Você não pode, a pulseira tem um feitiço muito perigoso, e se você tentar removê-la, pode morrer." Ren sorriu confiantemente e disse: "Não se preocupe, eu vou lidar com isso." Nina se rendeu a ele, e Ren começou a desamarrar a pulseira, mas assim que ele a tocou, o feitiço desencadeou violentos choques elétricos por todo o seu corpo. Nina gritou: "Pare! Você vai morrer." Mas você acha que Ren vai recuar depois de tudo o que aconteceu com ela? Ele reuniu todas as suas forças, concentrou toda a sua energia e finalmente conseguiu quebrar a pulseira e salvá-la. Nina ficou atônita com o que ele tinha feito e agradeceu-lhe com lágrimas de alegria. Naquele momento, a batalha fora do palácio estava feroz. A cavalaria estava lutando contra os guardas, e Canadia e Tânia conseguiram eliminar metade dos guardas sozinhas. Mas o grande número ainda era uma ameaça. Alguns guardas tentaram usar os cativos como reféns, mas Sora e Rona rapidamente os confrontaram depois de mover todos os sequestrados para um local seguro. Enquanto isso, o governador entrou no quarto do príncipe e perguntou: "O que está acontecendo?" O príncipe sorriu maliciosamente e disse: "Não se preocupe. Apenas um bando de insetos, eu vou acabar com eles sozinho. Você foge e os deixa comigo." O governador assentiu, pegou sua bolsa e começou a fugir. Enquanto isso, Ren e Nina encontraram Kennedy e Tânia dentro do palácio. Todos ficaram surpresos ao ver Nina com Ren, mas logo perceberam que ela tinha se tornado uma aliada. Canadia se aproximou de Nina e brincou: "Bem, você parece mais forte do que eu esperava." Todos riram e sentiram que as coisas estavam começando a dar certo para eles. De repente, o governador apareceu tentando escapar do palácio, mas eles o pararam e desarmaram. Agora, só resta o príncipe. De fato, o príncipe apareceu diante deles, e então veio o Anel Amaldiçoado. Um espírito ceifador apareceu diante de Ren, segurando a foice da morte como se estivesse se preparando para acabar com sua vida. Será que é realmente o fim disso? No telhado do palácio, Airas estava ouvindo o que estava acontecendo. Ele sorriu maliciosamente e disse: "Finalmente me livrei de você, Ren." Então ele se virou e deixou o local. Mas ao contrário das expectativas, Ren não está morto. Ele nem sequer se machucou, todos ficaram chocados. Como isso aconteceu? Acontece que devido ao contrato de Ren com Sora e Rona, ele adquiriu dois poderes principais. De Sorath, a habilidade de controlar a magia, que ele usou anteriormente para proteger as pessoas do ataque do príncipe. Da Rona, a capacidade de analisar feitiços e se proteger deles, mesmo que seja o feitiço da Foice da Morte. Rona já havia descoberto antes, até tentou um feitiço venenoso nele, mas ele não foi afetado. O príncipe não conseguia acreditar no que havia acontecido, e sua raiva aumentou ainda mais. Mas quando ele olhou para Ren e viu Nina ao lado dele, seu ódio explodiu de forma anormal. O anel amaldiçoado em sua mão começou a brilhar. Ele cumpriu todas as condições para a ativação. Uma energia luminosa saiu dele e começou a engolir o príncipe completamente. Todos ficaram paralisados de espanto. Até Ren não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele tentou atacar a energia misteriosa, mas não adiantou. E de repente, a energia congelou e começou a se quebrar. Uma mão gigante apareceu de dentro. Era tão enorme que todos congelaram em seus lugares pelo horror da visão. Depois disso, o corpo inteiro apareceu. Os olhos de Ren se arregalaram e ele ficou paralisado no lugar. Ele conhecia este ser. Ele é o diabo que matou seus pais e destruiu completamente sua aldeia. Parece que uma grande catástrofe está prestes a acontecer. Agora Satanás olhou para Ren e seus companheiros e disse com um sorriso malicioso: "Eu estava pensando em matar você agora, mas acho que vou me divertir matando mais primeiro." Ele então foi para o centro da capital, onde há o maior número de pessoas, para começar outra chacina sangrenta. Ren e sua equipe ficaram indignados e perceberam que precisavam agir rapidamente para salvar os inocentes. Eles não tinham escolha a não ser alcançar o diabo e detê-lo a todo custo. Ao mesmo tempo, Stella foi encarregada de proteger Nina, evacuando os moradores da cidade para lugares seguros. Quando chegaram à posição de Satanás, descobriram que ele já havia começado a matar e destruir, esmagando todos que encontrava sem misericórdia. Satanás se virou para eles com um sorriso irônico e disse: "Bom, vocês vieram me entreter." Mas Kennedy não esperou ele terminar, então correu em direção a ele e deu-lhe um chute poderoso que o derrubou enquanto Ren aproveitou a oportunidade. E amarrou-o com sua arma, mas Satanás era muito poderoso, e ele conseguiu se libertar facilmente. Nesse momento, Sora e Rona lançaram um enorme feitiço de gelo, que cobriu completamente a terra com uma camada de gelo. Mas a surpresa foi que o diabo não estava ferido. Ele riu sarcasticamente e disse-lhes: "Lutar 5 contra 1, isso não é justo. Acho que preciso de ajuda." Ele então convocou um exército massivo de monstros e eles começaram a atacar Ren e sua equipe. No início, eles conseguiram repelir os ataques, mas os números nunca acabavam. O diabo aproveitou a oportunidade e desferiu um golpe mágico ominoso em Kennedy, que a feriu gravemente. Rin,
Sora e Rona correram até ela para tratá-la enquanto Tani tentava repelir a magia de qualquer forma, mas ela também estava ferida, embora seu espírito de dragão a protegesse do impacto total do ataque. Então, Satanás levantou as mãos para o céu e lançou um feitiço mágico que se dividiu em várias partes e caiu sobre a cidade. Ren ficou muito zangado e disparou tiros mágicos. Ao mesmo tempo, Sora e Rona usaram a magia das fadas para restringi-lo, dando a Ren a oportunidade de usar o feitiço de reforço em Kanate e Tanya. Ele disse a elas: "Agora acabem com ele." As duas garotas pularam em direção ao demônio, lançando uma série de ataques contra ele, ferindo-o gravemente e jogando-o para o céu. Em seguida, seguiu-se outro ataque com a magia das fadas que levou à amputação do seu braço. Mas mesmo isso não foi suficiente para derrotá-lo. O diabo convocou mais monstros até que o lugar ficasse completamente cheio deles, e, em seguida, retirou-se para um lugar alto para começar um feitiço devastador que poderia destruir a cidade inteira. Nesse momento, Rain teve uma ideia, mas era impossível implementá-la no caos atual. Sora, Rona decidiu mover os residentes para lugares seguros enquanto Kanade e Tanya davam apoio e proteção a Ren enquanto ele lutava. As fadas chegaram a Stella, que estava lutando ferozmente contra os monstros, e contaram-lhe o plano. Stella entendeu a situação e imediatamente começou a reunir civis e guiá-los em direção ao portão de transição criado por Sora e Rona. Nina ficou com as garotas para protegê-las. Enquanto isso, Kanade e Tanya estavam lutando ferozmente contra os monstros, o que levou Rin a tentar ajudá-los, mas disseram-lhe que ele precisava economizar energia para enfrentar o diabo. Sora e Rona tinham completado o portão de transição, mas os residentes estavam relutantes em atravessar, especialmente após saberem que ele foi criado por fadas. Mas devido ao que Rain e as meninas fizeram para proteger a cidade, as pessoas começaram a ganhar coragem, concordando em atravessar rapidamente antes que os monstros os alcançassem. Do outro lado, Rain e seus companheiros foram cercados por monstros intermináveis. Mas antes que a luta começasse, a cavalaria chegou em força total para se juntar à batalha. Uma ordem oficial foi emitida pela guilda para ajudar o time de Rain a eliminar o diabo depois que foi descoberto que o falso herói e sua equipe estavam escondidos sem se mover. Antar, o poderoso ferreiro, estava distribuindo armas de verdade para todos, tornando a batalha mais equilibrada. Naquele momento, Nina estava chateada porque era a única que ainda não tinha ajudado, mesmo sendo uma das categorias mais fortes. Portanto, decidiu deixar Sora e Rona e dirigir-se a Ren, que estava tentando lançar um feitiço especial no demônio, mas não conseguia devido à grande distância entre eles. Ela precisava de um feitiço para transmiti-lo diretamente ao demônio. Mas quem pode fazer isso? Claro, Nina. Sendo a alma da raposa, tem uma habilidade única de se deslocar instantaneamente para onde quiser. Quando Ren percebeu isso, ele pediu a ela para ajudá-lo, e ela imediatamente concordou. Enquanto Kanade e Tanya batalhavam monstros, Rin carregava Nina em suas costas. Então eles rapidamente seguiram em direção ao demônio. O demônio os viu e tentou atingi-los, mas Ren usou sua arma para desviar dos ataques brilhantemente. O demônio então coletou uma enorme quantidade de energia negra e a lançou em direção a eles. Mas, no último momento, Ren usou a habilidade de Nina para se mover instantaneamente e apareceu bem na frente do demônio. O diabo ficou chocado com a sua velocidade e tentou escapar, mas para onde? Ren lhe disse com raiva. "Você não vai escapar de mim desta vez." Ele então lançou o feitiço máximo de fortalecimento em si mesmo, desferindo um golpe tremendo em Satanás, imobilizando-o completamente. A energia de Satanás começou a se reunir em torno de Ren, e ele estava prestes a morrer. Mas ele se lembrou de todas as pessoas que precisava proteger e recuperou seu poder novamente. Ele gritou em alta voz: "Este é o seu fim, Satanás!" Ele então usou o poder de controlar as feras e deu uma ordem a todos os monstros invocados por Satanás: "Eliminem seu mestre." Os monstros começaram a atacar Satanás furiosamente, despedaçando-o e devorando-o pedaço por pedaço, até não sobrar nada, e assim por diante. Rain e sua equipe venceram. Os restos mágicos do diabo começaram a desaparecer enquanto Rain e Nina caíam completamente exaustos. Mas antes que eles atingissem o chão, Tanya voou rapidamente e os pegou no último minuto. Todos ficaram se olhando, e então a cidade explodiu em gritos de alegria e vitória. Após a batalha, Nina se vestiu de forma limpa, então se aproximou de Ren e disse animadamente: "Quero me juntar ao seu time." Ren gostou da ideia e decidiu fazer um contrato com ela também. De fato, o contrato foi feito e Nina se tornou uma membro oficial do time, deixando todos muito felizes por ter a membro mais jovem se juntando a eles. Ren então foi à Guilda dos Aventureiros para informá-los que Nina havia se juntado ao seu time. Lá ele conheceu Stella, que lhe disse que estava trabalhando com o sindicato para reconstruir a cidade e reparar as casas destruídas. Isso era algo que nunca tinha acontecido antes, fazendo todos se sentirem esperançosos por um futuro melhor. Um funcionário do sindicato o parabenizou dizendo: "Ren, você derrotou o diabo. Eu subi para o 3º lugar agora." Todos se alegraram com a notícia e Ren ficou encantado. Depois disso, ele perguntou a ela sobre uma casa adequada para a equipe, especialmente porque o número deles havia aumentado e precisavam de um lugar maior para morar. O funcionário sorriu e disse:
Eu tenho a solução. Vou mostrar algumas casas disponíveis. Eles começaram a procurar, mas não gostaram de nenhuma, até que finalmente chegaram a uma casa que parecia bem adequada. A funcionária lhes disse: esta casa tem todas as especificações que vocês estão procurando, mas tem apenas um problema. Rain perguntou: e qual é? Ela respondeu seriamente: é assombrada. Há um fantasma vivendo nela. Naquele momento, Kennedy estava tão apavorada que estava prestes a perder a consciência de medo, mas Rain a tranquilizou dizendo: vamos verificar primeiro e se não gostarmos, não ficaremos. Eles entraram na casa e a encontraram muito limpa, e não havia nada de estranho. Mas assim que chegaram à sala, o chão começou a tremer. E os objetos se moveram sozinhos. Então eles ouviram uma voz assustadora dizendo: saiam deste lugar imediatamente. Kanade quase perdeu a consciência enquanto o fantasma aparecia na frente deles tentando assustá-los. Surratt e Rona o atacaram, mas seus ataques não o afetaram. O fantasma tentou assustá-los novamente, mas Ren e seus companheiros não demonstraram medo, deixando-o confuso. Foi então que perceberam que esse fantasma não possui técnicas ofensivas e tudo o que pode fazer é apenas falar. Sora e Rona ativaram um feitiço para trancá-lo, e Rain então o instalou usando uma técnica que ele havia ouvido em sua aldeia. Sim, até fantasmas podem domar Rain. Todos se sentaram conversando com o fantasma apenas para descobrir que seu nome era Tina. Ela lhes contou toda a sua história e depois disse: já que vocês não fugiram, eu deixarei este lugar para vocês. Mas você acha que Rain a deixaria ir tão facilmente? Claro que não. Rain sugeriu que ela ficasse com eles e vivesse em casa, e todos concordaram alegremente com a ideia. Tina ficou tão feliz que decidiu ficar com eles. Depois disso, Rain finalizou oficialmente os documentos de compra da casa com a guilda e a casa se tornou propriedade da equipe. Quando voltaram para casa, todos se sentaram à mesma mesa e começaram a comer juntos. A atmosfera estava cheia de alegria e todos sentiam o calor da família. Rain olhou para eles, então se lembrou de sua antiga família e seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ele estava grato pela nova vida que agora está vivendo. Assim, a equipe viveu feliz junta, pronta para novas aventuras no futuro. E é aí que este grande anime termina. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Vejo vocês em outras aventuras. Adeus. Câmera de cinema pegando fogo.